Uma boa tarde a todos. Continuando essa série, essa minissérie de vídeos sobre o solteirismo. Começamos apresentando o solteirismo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Igreja Primitiva e em nossos dias, até que chegamos aos rapazes. O último vídeo foi direcionado explanando sobre a questão dos rapazes. E agora nós daremos continuidade com moças, viúvos, pais sozinhos, divorciados, implicações práticas e conclusão. A maior parte do conteúdo bíblico relacionado às mulheres é dirigido às esposas. No capítulo sobre a família cristã, no capítulo 6, apresentamos uma discussão relativamente extensa a respeito das instruções de Paulo para as mulheres casadas, tanto as mais jovens quanto as mais velhas, que se quiserem eu abordarei futuramente. Tendo em vista as mulheres nos tempos bíblicos normalmente se casarem bastante jovens e as meninas em geral mudarem-se da jurisdição do domicílio do pai para o do novo marido, em termos comparativos, havia menos necessidades de os autores do Novo Testamento fornecerem instruções explícitas para as moças antes do casamento. Isso explica porque a presente sessão é bem mais curta do que a anterior, na qual tratamos dos homens mais jovens. Enquanto as passagens bíblicas dirigidas especificamente aos rapazes focalizam a necessidade de autocontrole e de guardarem-se da tentação sexual, as escrituras dirigidas às mulheres, inclusive às mais jovens, enfatizam principalmente o recato na aparência. 1 Timóteo 2, capítulo 2, do versículo 9 e o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Certo? Embora o autocontrole também seja mencionado em várias ocasiões, conforme 1 Timóteo 2 e 9 e versículo 15, e Tito, capítulo 2, versículos 3 e 5. O apóstolo Paulo instrui que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versículos do 9 ao 10. Isso não significa que as mulheres não devam usar nenhuma joia ou que não possam jamais trançar os cabelos. Antes, seu enfoque deve ser sobre o cultivo das virtudes espirituais e a devoção às boas obras. O apóstolo Pedro reflete o mesmo conceito presente nas instruções de Paulo ao escrever: o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com espírito gentil e tranquilo, que não parece e nem tem muito valor diante de Deus. 1 Pedro 3, dos versículos 3 ao 4. Como a mulher virtuosa em Provérbios 31 sabe muito bem, a beleza é enganosa
e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Provérbios 31 e versículo 30. Dentre os exemplos bíblicos proeminentes de mulheres recatadas e tementes a Deus, temos Ruth. Conforme Ruth, capítulo 2, versículo 10 e 13, e o capítulo 3, versículos 7 e 14. E Maria, mãe de Jesus, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 38. O recato não se limita ao tipo de roupa que as mulheres vestem. Também se estende à linguagem não verbal, aos maneirismos, comportamentos sugestivos, modo de agir agressivo e iniciativas inapropriadas. Ser recatada não significa vestir roupas sem graça e fora de moda. Evitar maquiagem e perfume ou permanecer calada na presença de indivíduos do sexo oposto. Assim como a riqueza não é má em si mesma, mas somente o amor ao dinheiro, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 e Mateus capítulo 6, versículo 24, a beleza física também não é má. Antes, é uma dádiva de Deus. E, no entanto, como a riqueza, a beleza deve ser considerada um bem confiado por Deus e ser acompanhada de sabedoria e discrição. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Quer dizer, os apóstolos não deram muitas instruções, não viram a necessidade de instruir muito as moças, porque elas casavam em tenra idade, né, geralmente ao sair da puberdade, e já iam para a casa do pai do futuro esposo. E lá elas teriam os ensinamentos necessários. Mas existem bons livros hoje, bons livros traduzidos para o português, que explanam de uma forma mais ampliada a questão da moça, sobre as moças. Como uma moça cristã deve agir na igreja e na sociedade. O segundo grupo, temos os viúvos. Outro grupo de homens e mulheres não casados ao qual as escrituras se referem de forma específica é o de viúvos. Tendo em vista as mulheres normalmente não serem herdeiras diretas no testamento do marido, a viuvez podia ser uma provação terrível no mundo greco-romano. No lugar da herança, a viúva contava com o seu dote e com qualquer estipulação definida pelo testador para seus herdeiros em relação ao cuidado dela. Se o filho ou filhos não cuidassem da mãe, ou muitas vezes da madrasta, a mulher podia se ver em condição extremamente difícil caso seu dote não fosse substancial. De acordo com Tiago, a religião pura consiste, portanto, em visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Não é só ir lá e visitar para tomar um chá. Tem que atender às necessidades deles, dos órfãos e das viúvas, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. As viúvas eram vulneráveis àqueles que desejavam se aproveitar delas e explorar sua situação de modo a obter lucro financeiro. Jesus condenou os líderes religiosos judeus por devorarem as casas das viúvas. Marcos, capítulo 12, versículo 40, em paralelo com Lucas, capítulo 20, versículo 47. Uma das viúvas mais conhecidas das Escrituras é a mulher anônima, que colocou 2 moedinhas no cofre do templo e foi louvada por Jesus por sua devoção. Isso está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 41 ao 44, em paralelo com Lucas, capítulo 21,
dos versículos 1 ao 14. Dentre os evangelistas, Lucas demonstra interesse particular nas viúvas. Apresenta Ana, uma viúva que profetizou a respeito do bebê Jesus, conforme Lucas, capítulo 2, dos versículos 36 ao 38. Preserva a referência de Jesus à viúva de Sarepta no tempo de Elias, conforme capítulo 4 de Lucas, do versículo 25 ao 26, e baseada em 1 Reis 17, do 8 ao 24. Capítulo 17, dos versículos do 8 ao 24. Registra a história da ressurreição do filho de uma viúva. Está em Lucas capítulo 7, versículo 12. E inclui a parábola da viúva persistente. Está em Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Jesus se preocupava com as viúvas e seus seguidores devem fazer o mesmo. O cuidado pelas viúvas também constituía parte importante do ministério da igreja primitiva. 7 homens maduros da congregação foram nomeados para garantir que as viúvas de fala grega não fossem negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Isso está em Atos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. As viúvas eram um grupo reconhecido entre os primeiros cristãos, conforme Atos 9, versículo 39 e 41. O apóstolo Paulo trata da responsabilidade da igreja de prover para as viúvas realmente necessitadas. 1 Timóteo, capítulo 5, dos versículos 3 a 16, que inclui diretrizes para identificar as viúvas dignas de sustento. O cuidado para com essas viúvas é apresentado como uma ampliação do 5º mandamento, citado por Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 2, e, além do tratamento respeitoso, abrange a dimensão material, ajuda material. O tipo de viúva que Timóteo é instruído a honrar é, abre aspas, a viúva realmente necessitada e desamparada, conforme 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Se tiver, é responsabilidade deles sustentá-la. Devem aprender a colocar sua religião em prática, ao literalmente devolver pagamentos. Aí isso sim é uma dívida. Devolver pagamentos aos pais e avós, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Cuidados familiares é agradável a Deus como exercício prático do 5º mandamento de honrar pai e mãe. Da mesma forma como ter uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade, também agrada ao Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. É extremamente fácil transferir para a igreja a responsabilidade de cuidar dos membros da família. Os recursos da igreja devem ser reservados, porém, para os mais necessitados e para aqueles que não têm parentes que possam ajudá-los materialmente. Segundo, a fim de se mostrar digna do sustento da igreja, a viúva realmente necessitada, que é desamparada, ou seja, que não tem parentes para cuidar dela, espera em Deus. Conforme Timóteo, capítulo 5, versículo 5, e ainda no capítulo 4, versículo 10, e ainda no capítulo 6, versículo 17. Por meio de súplicas contínuas e orações. 1 Timóteo 5 e 5. Noite e dia. Devem esperar inteiramente em Deus. Em contrapartida, não se entrega a um estilo de vida que só busca prazeres. 1 Timóteo 5 e 6, conforme Tiago 5 e 5. Como parecia ser o caso
de algumas das viúvas mais jovens, conforme 1 Timóteo 5:13. Eram viúvas frívolas. Vamos dizer assim, mexeriqueiras, que andavam de casa em casa, fofocando. Essas aí não entravam na lista para ser ajudadas pela igreja, não. Embora fisicamente vivas, essas viúvas estão espiritualmente mortas, conforme 1 Timóteo 5:6. E contrastar com Romanos 8:10 e João 11:25. Além dos requisitos acima, Paulo define, em terceiro lugar, um limite de idade. A fim de qualificar para receber sustento da igreja, as viúvas deviam ter pelo menos 60 anos. 60 anos, conforme 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Supostamente, porque nessa idade, um novo casamento era pouco provável, ou porque mulheres com menos de 60 anos eram consideradas capazes de trabalhar naquela época. E ainda hoje. Tem muitas mulheres ainda com 60 anos que ainda trabalham hoje. Podem não trabalhar em empresas privadas, mas trabalham muito em casa. Esse requisito mantinha a lista razoavelmente curta, tendo em vista, em particular, o fato de a expectativa de vida ser baixa. Hoje em dia, na era das aposentadorias privadas e da previdência social, pode-se definir o limite de idade mais alto, mais de 60 ainda. As viúvas mais jovens deviam se casar novamente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos dos 11 ao 15, e ainda conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. Paulo aconselha as viúvas mais jovens a se casarem. Essa viúva deve não apenas viver na dependência piedosa de Deus, mas também, em quarto lugar, ter sido fiel ao seu marido falecido. Podemos ver isso em Tito 1 e 6. Ou ainda em 1 Timóteo 5 e 9. E 1 Timóteo 3, versículos 2 e 12. Contra quase todas as outras versões que traz alguma variação de tenha sido mulher de um só marido, a NVI coloca como que tenha sido fiel ao seu marido. Que tenha sido fiel ao seu marido. É uma boa tradução. Além disso, em quinto lugar, a viúva deve ser conhecida por suas boas obras, das quais 5 são claramente destacadas em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Criar os filhos. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Era a primeira característica das boas obras. Era a primeira das boas obras. Era criar os filhos. Criar os filhos bem criados. 2, demonstrar hospitalidade. Lembrando que criar os filhos não é só dar comida, nem limpá-los. Tem também que trabalhar na educação da criança, no caráter da criança, na personalidade da criança. Não é fácil, não. Segunda obra, tinham que demonstrar hospitalidade, conforme Romanos 12, 13, né? Capítulo 12, versículo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 2 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Supostamente abrindo o lar para viajantes cristãos e, de modo mais específico, para pregadores da palavra, conforme
A terceira carta de João, dos versículos 5 ao 8. Terceira, obras, né, que fazia parte do conjunto das boas obras. Lavar os pés dos santos. Aí está entre aspas. Uma expressão idiomática, né, do idioma grego, que indica serviço humilde, com base no gesto literal de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, conforme João, capítulo 13, e ainda conforme Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, onde mostra que Jesus se fez servo, humilhando-se a si mesmo. 4. Quarta boa obra, socorrer os atribulados. Libor, termo que denota vários tipos de aflição, por exemplo, conforme 2 Coríntios 1 e 6 e 2 Coríntios 4 e 8. Várias aflições. Quinta boa obra, praticar todo tipo de boa obra, uma categoria abrangente que Paulo usa com frequência, conforme 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, Colossenses, capítulo 1, versículo 10, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, e Tito, capítulo 1, versículo 16, e ainda Tito, capítulo 3, versículo 1. As obras abrangentes, boas obras, de uma forma mais abrangente. Esses padrões para as viúvas, a maioria dos quais se refere ao âmbito doméstico, são extremamente elevados e, em certo sentido, lembram os requisitos para os líderes da igreja. Conforme 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Ao aderir a essa regra, Timóteo garantiria que a igreja só ajudaria mulheres dignas de sustento e que os recursos disponíveis seriam usados para quem não tivesse outras formas de se manter e preenchesse os critérios de maturidade cristã. Porque isso faz parte da maturidade cristã. Essas boas obras. As viúvas mais jovens, por sua vez, não deviam ser levadas a assumir o compromisso de permanecer solteiras. Um voto que talvez não pudessem cumprir e que, portanto, as tornaria passíveis de julgamento quando os desejos sensuais sobrepujassem a devoção a Cristo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 11 e 12. Como Paulo declara em outra passagem, é melhor casar do que arder de paixão, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Ademais, as viúvas mais jovens que não se casam podem desenvolver o hábito de permanecer ociosas. 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 13. E conforme a Tito, capítulo 1, versículo 12. De ir de casa em casa, tornando-se fofoqueiras. Conforme segundo a carta a João 10, versículos 10. E intrometidas. Eita, intrometidas. Já pensou, rapaz? Gente intrometida é... Eita, rapaz, é chata, né não? Intrometidas. Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Dizendo coisas que não devem, como os falsos mestres. Em 1 Timóteo, ou melhor dizendo, em Tito, capítulo 1, versículo 11. Logo, Paulo aconselha que as viúvas mais jovens se casem outra vez, cuidem dos filhos e do lar, que é desdobramentos daquilo que é chamado simplesmente de dar à luz filhos.
Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Depois ele conclui em tom grave, dizendo que algumas já se desviaram para seguir Satanás, conforme 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 15. E deixa claro aquilo que é apenas insinuado em 1 Timóteo 2 e 15. A saber, que se tornaram vítimas de falsos ensinamentos. E essas viúvas, as viúvas, as viúvas, as viúvas. As pessoas não instruídas, principalmente hoje, são vítimas, 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 pobres vítimas de falsos ensinamentos. O que eu estou ensinando aqui, tentando ensinar, eu vou dizer uma coisa, você pode passar em tua mente. Tomara que não passe. Eu desejo que não passe isso em sua mente. Mas se passar, repreenda. Diz, o Braz, evangelista Braz, um simples pedagogo, ensinando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não digo que eu sou perfeito. Isso aí seria tolice. Mas o que eu estou ensinando, eu tenho consciência de que vem da palavra de Deus e que é confiável. E quer saber mais de uma coisa? É de graça. Como assim de graça? Quer dizer que todos os livros que eu comprei, todos os livros que eu tenho, foram dados? Quer dizer que eu não estou gastando aqui energia e tempo? Quer dizer que tudo isso custou dinheiro, custou grana, custou investimento. Mas por que eu fiz isso? Por que eu investi em livros, em estudo, em cursos, em aperfeiçoamento, em pós-graduação? Para ensinar de graça. Que as pessoas dizem assim, não, tudo que eu fiz, exigiu dinheiro. Meu filho, vale a pena você vender tudo que você tem para servir a Cristo. Vale a pena você vender tudo, 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 tudo. Vamos supor que você seja o Bill Gates. Vamos supor que você seja o Silvio Santos. Vamos supor que você seja esses multimilionários aí. Esses multibilionários que existem por aí. Vale a pena vender tudo, 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 tudo. Para ganhar uma pessoa para Cristo. Vale a pena vender tudo para servir a Cristo. Porque as coisas daqui são passageiras. Então, isso não justifica. Não é porque eu gastei dinheiro com curso, gastei dinheiro com livro, gastei dinheiro com aquilo, gastei dinheiro com isso. Aqui eu tenho meu equipamento aqui que custou dinheiro. Mas por isso agora eu vou querer te ensinar a palavra de Deus e você vai ter que me pagar. Espera aí. Quer dizer que eu sou um assalariado de Cristo? Cristo me contratou e assinou minha carteira. E eu não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo que os obreiros não devem ser assistidos financeiramente. Principalmente aqueles que têm um ministério de tempo integral, porque eles têm que ter tempo para preparar um bom ensinamento para a igreja, para poder visitar, para poder cuidar dos problemas familiares, do aconselhamento e etc, etc. Essas pessoas têm que ter um auxílio para eles poderem exercer as suas funções sem passar fome e poderem cuidar de suas famílias. O que eu estou dizendo aqui é que no dia que eu disser aqui que eu estou vendendo algum curso, que eu vou te ensinar sobre Jesus Cristo, vou te cobrar R$100, viu? Para mostrar que Jesus é o Messias de Israel.
Mas agora, para mim mostrar ele lá desde Gênesis até Malaquias, aí eu te cobro R$ 5.000. Agora, se você quiser que eu te ensine Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, aí já é R$ 5.000. Agora, se você quiser que eu te ensine a cristologia filosófica ou escatológica, apocalíptica, aí, meu filho, aí já são R$ 10.000. Agora, se você quiser que eu te ensine como você aplicar Cristo nos seus sermões, como você encontrar Cristo no Antigo Testamento, como você fazer a transposição para o Novo e ganhar muitas almas para Deus, edificar a igreja e tudo aí, meu filho, aí é R$ 50.000. No dia que eu chegar a esse ponto, você pode ter certeza que eu já fracassei. Eu já sou um fracasso. Eu já caí na armadilha do diabo. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, que aqueles que querem ficar ricos, usando isso aqui, usando a palavra de Deus, caem em laços, em tentação, em armadilha do diabo. Se torna um prisioneiro. Não estou dizendo que eu vou escrever agora um livro, mandar para a editora e fazer 10.000 exemplares e sair distribuindo por aí, que eu não tenho dinheiro para isso. Mas se alguma editora, se algum ricaço aí, algum irmão que tiver muito dinheiro, me disser assim, Braz, escreva um livro sobre solteirismo, ou sobre os problemas do jovem, ou sobre como pregar o evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre qualquer assunto que eu tiver capacidade de escrever, que eu vou mandar imprimir milhares de exemplares e distribuir gratuitamente, eu digo assim, pode mandar, doutor, que eu escrevo. Porque eu fui chamado, não foi para ser servido. Jesus Cristo disse, Jesus Cristo é Deus. Ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido. Você já imaginou se Jesus cobrasse para pregar e fazer o tanto de maravilhas e sinais que ele fazia? Já pensou se Paulo cobrasse os direitos autorais das cartas que ele escreveu? A família dele hoje, os descendentes dele hoje, teriam talvez aí um império. A maior editora do planeta. Então, preste atenção. Não estou dizendo que o obreiro não é digno do seu alimento, do seu sustento. Principalmente aqueles que ensinam, a Bíblia diz, devem ser tratados e receber mais um pouquinho, tipo o dobro da média. Não é isso que a Bíblia ensina? Depois a gente entra sobre esse assunto, quando a gente escolher um dia para falar sobre a questão financeira. Sobre a administração. É sobre a mordomia cristã. Mas vender quer dizer que eu só te ensino tu conhecer sobre Jesus Cristo se tu me pagar. Quer dizer, eu te ensino um pouquinho de graça. Coloca aqueles 2 vídeos curtinhos ali para você experimentar. É bom. Agora, se você quiser aprender mesmo de verdade, para você ser um bom servo de Deus, rapaz, alguém me convença aí que eu estou errado, por favor, depois. Eu peço até... Não vou pedir perdão, não. Não é porque eu fiz essa digressão aqui no meio do tema aqui. Um amigo meu, presbítero, me falou que uma parente dele, uma parente dele,
doou 1 milhão que ela tinha juntado, doou para a igreja. Você acha que isso aí não é ela não caiu num falso ensinamento? O pedreiro que estava aqui trabalhando comigo, ele estava passando uma dificuldade, eu sugeri que ele fosse em uma igreja. Ouvi a palavra de Deus. Falei, não precisa você assumir compromisso, não. Vai lá, ouve a palavra de Deus. Mas quando ele chegou lá, eu tô falando de viúva, mas ele estava praticamente, né? Ele estava separado, né? Rapaz, já deram logo um envelope pro rapaz colocar R$ 700 se ele quisesse receber alguma benção. Tá entendendo? Então, eu não tô dizendo que essas pessoas não irão para o céu. Eu não tenho coragem de dizer, não, essas pessoas elas não vão para o céu não, porque primeiramente o céu não é meu. E nem eu sou o porteiro. E nem Pedro é também, que a Bíblia não diz. Mas eu não creio que essas pessoas que trabalham como mercenários para Cristo, só trabalham se for assalariado, só pregam se receberem dinheiro, só ensinam se tiver um cachê alto, só cantam, não vou nem dizer louvar, só cantam se tiver um cachê alto. Eu não creio que essas pessoas irão para os céus, porque eu não creio que essas pessoas tenham intimidade com Deus, e eu creio que essas pessoas são aquelas que Jesus irá dizer: eu não vos conheço, porque vocês não tinham intimidade comigo, porque vocês não me conheciam. Vocês não tiraram tempo para me conhecer. Porque eu tenho certeza que aquele que quer vender a palavra de Deus dessa forma exploradora, dessa forma corrupta, dessa forma gananciosa, dessa forma mundanamente ambiciosa, elas não conhecem o evangelho. Elas não conhecem Cristo, elas não conhecem Jesus, elas não fazem ideia do que é vida eterna, elas não fazem ideia do que é a condenação eterna. É como Paulo diz a Timóteo: enganando e sendo enganadas. Elas pensam que estão enganando, né? Que elas é quem estão conduzindo ali, ó, o povão. Mas na verdade tem outra mãozona lá, ó, manipulando essas pessoas. Que não é outro senão o diabo. Então eu tô fazendo esses vídeos aqui, eu não quero ficar famoso. Pra que eu quero fama? Pra que eu quero dinheiro? Se eu já tenho o que comer. Jesus, Paulo, a Bíblia inteira dá as diretrizes para você se contentar com o que você tem. Adão caiu, Eva caiu na tentação e seduziu Adão também, e ferrou o marido também, porque eles não se conformaram com o que tinham. Eles se entristeceram. Ao invés deles serem gratos, serem agradecidos a Deus pela abundância das coisas que tinham, começaram a se ficarem magoados por uma coisinha que nem tinham e nem precisavam, e Deus disse que não era para comer do fruto. Mas eles abandonaram tudo aquilo, esqueceram toda aquela bonança, toda aquela fartura, que eu acredito que era uma coisa... Não dá nem para nenhum artista consegue pintar, a não ser uma pálida ideia, uma pálida imagem. Mas eles perderam todo aquele contentamento que Deus ofereceu a eles no paraíso por causa de uma coisinha que não tinham. Então não caiamos nisso. Então fiquemos de olho nas viúvas, porque elas são as maiores vítimas dos falsos ensinamentos, devido à carência delas, de estarem sozinhas, de estarem desamparadas, de serem exortadas a terem fé, como a viuvinha lá que colocou as 2 moedas. E aí os aproveitadores, ó, caem em cima
das viúvas. Que Deus nos guarde dessa armadilha satânica. Paulo conclui suas instruções a respeito das viúvas com uma exortação às mulheres cristãs para cuidarem das viúvas em sua família, a fim de não sobrecarregarem a igreja. 1 Timóteo 5,16. Desse modo, a congregação pode ajudar a viúva verdadeiramente necessitada, ou seja, que preenche os requisitos definidos por Paulo. A forma como Paulo trata da questão é um bom estudo de caso sobre como lidar com esse assunto em uma igreja específica. Ainda que na era da previdência social, seguro de vida, pensões privadas, o cenário tenha mudado consideravelmente, a igreja deve continuar a cuidar de modo apropriado das viúvas que não tenham outra fonte de sustento. Ao cuidar das viúvas e outros necessitados, a igreja pode refletir o coração bondoso de Deus e a compaixão e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, uma viúva com um salário mínimo, pagando aluguel, pagando água, pagando luz, pagando internet, comprando remédio, e de vez em quando precisa de um cuidador. Se a família não ajudar, se a igreja não ajudar, ela passa uma necessidade terrível. Esses dias na igreja, fizeram um pedido lá, porque tinha uma mulher lá com vários talões de água vencidos. É terrível. Terrível, terrível, terrível. Ao cuidar das viúvas e outros necessitados, a igreja pode refletir o coração bondoso de Deus e a compaixão e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos partir para pais sozinhos. Eita, dificuldade, hein? Os pais sozinhos podem ser indivíduos divorciados, viúvos ou que não se casaram com o parceiro e têm um ou mais filhos. Esse grupo enfrenta vários desafios. Primeiro, necessidade de prover sustento material para os filhos. E ao mesmo tempo, como pai ou mãe, nutri-los emocionalmente e espiritualmente, e eu ainda diria, de certa forma, moralmente e intelectualmente. 2. Dificuldade, hein? A ausência de um cônjuge. Fato que deixa a criança desprovida de um modelo importante do sexo masculino ou feminino. Não pense que é vantagem ser mãe solteira ou pai solteiro. Não é, não. Você pode achar que é, mas não é. A criança precisa de um pai e de uma mãe. A formação dela depende dessa interação com o pai e com a mãe. Isso aí, eu aprofundaria isso aí muito sobre essa questão da convivência da criança com o pai e com a mãe. Da necessidade que ela tem da presença materna e da presença paterna. Mas fica para outra ocasião. E terceiro, segundo, a ausência de um cônjuge, fato que deixa a criança desprovida de um modelo importante do sexo masculino ou feminino. E terceira, várias outras necessidades e desafios que são... Eu não vou nem falar aqui, senão você vai se assustar. Você precisa lavar roupa, você precisa cozinhar, você precisa arrumar a casa, você precisa trabalhar, você tem que se virar, meu. Você tem que se fazer em 3 ou 4.
Então não é vantagem nem para ninguém. Muito menos para a criança, muito menos para a sociedade, muito menos para a igreja. O conselho de Paulo às viúvas mais jovens, citado anteriormente, parece aplicar-se também aos pais sozinhos em geral. Se possível, devem se casar para aliviar o peso em relação tanto às necessidades materiais quanto à tarefa de educar os filhos. Como no caso de solteiros que não são pais, a igreja deve incluir os pais sozinhos em suas reuniões sociais, a fim de amenizar a lacuna existente devido à ausência do pai ou da mãe na família. Se nenhum outro membro da família tiver condições de oferecer ajuda financeira, a igreja talvez precise prover auxílio material e outras formas de apoio. E ainda que a pessoa tenha um parente que tenha condição, mas como é que você vai obrigar ele a ajudar aquela pessoa? Você vai entrar na justiça para obrigar a pessoa que não é crente, e que já não gosta nem de crente, sustentar uma pessoa que é crente? Porque ele vai dizer logo, e cadê a igreja? E cadê o dízimo da igreja? E cadê as ofertas da igreja? E cadê o dinheiro que entra na igreja? E cadê a aposentadoria? Né? Tem várias cobranças que a pessoa pode fazer e você não pode obrigar essa pessoa a ajudar o outro. A justiça pode, mas é na marra, né? É debaixo de vara, como dizem aí. A vara da lei, né? Depois nós temos os divorciados. Esses aí, rapaz. Eu não queria estar na pele de nenhum deles, não. Os divorciados são mais um grupo que constitui a categoria amorfa de solteiros. Amorfa, sem forma. Trataremos da questão de possíveis exceções bíblicas ao divórcio em outra oportunidade que não vem no caso, não vem aqui, né? Não vem ao caso agora. E depois também, se for o caso, se esses homens divorciados podem servir ou não na igreja. É no caso de os divórcios serem biblicamente legítimos. Se é que, de fato, descobriremos que existe, né, algum divórcio legítimo. Então, tem que estudar direitinho. Né? Quais os casos, né? Caso por caso. Os cristãos devem caminhar junto com os divorciados e oferecer apoio e ânimo. O preço a se pagar pelo divórcio é sempre alto. E a separação deixa muitas feridas que precisam de cura. Tanto para a pessoa divorciada, quanto para os filhos. O divórcio não é um pecado imperdoável. E o perdão está sempre disponível em Cristo. Embora haja consequências com as quais a pessoa divorciada terá de lidar. Mas o perdão está em aberto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda maldade, de tudo. Se o modo como Jesus tratou a mulher adúltera serve de indicação, nosso Senhor deseja que tratemos até mesmo a parte culpada de um divórcio com compaixão, graça e misericórdia, e não com uma atitude julgadora. Julgadora aqui quer dizer condenadora, condenatória. Existem muitos ministérios para divorciados na igreja e esses indivíduos devem ser parte integrante do corpo de Cristo. Como em muitas outras áreas, a igreja deve dar o exemplo ao cuidar dos divorciados de maneira redentora. Implicações práticas e conclusão.
Quais são, portanto, algumas implicações práticas do solteirismo? Primeiro, os solteiros, bem como os casados, precisam se lembrar que o estado casado não é o destino final de ninguém. Conforme Mateus 22:30, Romanos 7:3, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Lá no céu ninguém vai nem se casar nem se dar em casamento. Lá a gente será como os anjos. Que nossos corpos serão transformados. Antes, então essa condição aqui agora é de casado, ela não vai permanecer lá. Antes, quando chegarmos à presença de Deus, a semelhança dos anjos que agora se encontram diante do trono no céu, adoraremos a Deus por toda a eternidade, livres dos vínculos do casamento humano. Como membros do corpo de Cristo, todos os cristãos estão, em última análise, noivos do Cordeiro, para permanecer com ele e glorificá-lo para sempre. Isaías 43:7, 1 Coríntios 10:31, 2 Coríntios 11:2. Segundo, tendo em vista nosso destino final e nosso noivado presente com Cristo, é essencial que os solteiros tenham sempre contentamento. Pois, como o apóstolo Paulo escreveu, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6:6, vê lá na Nova Versão Internacional, e Filipenses capítulo 4, versículo 11. Ou, em outras palavras, quando os solteiros demonstram descontentamento habitual com seu estado civil, transmitem ao mundo que os observa a ideia de que Jesus não é suficiente para eles, ou que talvez não seja capaz de suprir suas necessidades. E é um dos motivos pelos quais Paulo pôde escrever aos Coríntios. Aqui eu lacrimejei um pouco, né? Porque quando a gente demonstra amargura ou descontentamento por estar solteiro, a gente acaba demonstrando para a sociedade, para a igreja, que Cristo não é suficiente para nós, que nós precisamos de algo mais. E isso é terrível. Terrível, terrível, terrível. Ou, em outras palavras, quando os solteiros demonstram descontentamento habitual com seu estado civil, transmitem ao mundo que os observa a ideia de que Jesus não é suficiente para eles, ou que talvez não seja capaz de suprir suas necessidades, ou não tenha o conhecimento delas. O dever constante de cultivar o contentamento é um dos motivos pelos quais Paulo pôde escrever aos Coríntios. Abre aspas. Considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena. E eu gostaria de poupar-vos, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 26 ao 28. Terceiro, os solteiros devem se lembrar sempre de que todos que abrem mão de casamento e família no mundo, nesse presente mundo, por amor a Deus, são ainda nesta vida recompensados com uma nova família no corpo de Cristo e também com uma família eterna no reino dos céus.
Lucas, capítulo 18, dos versículos 28 ao 30. Nas palavras de Isaías, nem o eunuco deve dizer, eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Isso é no Antigo Testamento. Na minha casa e dentro dos meus muros, eu lhes darei um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca deixará de existir. Isso possivelmente no milênio. Conclusão. Neste capítulo, investigamos o solteirismo no Antigo e no Novo Testamento e na Igreja Primitiva. Também falamos de questões relacionadas ao estado solteiro, como solteirismo e ministério, coabitação e sexo antes do casamento e namoro. Estudamos os ensinamentos bíblicos a respeito do solteirismo, que focalizam grupos específicos, como rapazes, moças, viúvos, pais sozinhos e divorciados, e inferimos algumas implicações práticas. Nosso levantamento do ensino do Antigo Testamento a respeito do solteirismo revelou 6 categorias: viúvos, eunucos, impossibilitados de se casar devido a enfermidades ou dificuldades econômicas, aqueles que permaneciam solteiros em decorrência de um chamado divino, divorciados, rapazes e moças que ainda não haviam se casado. Praticamente todas essas categorias ainda existiam na época do Novo Testamento, apesar de Jesus usar o termo eunucos como sentido figurativo e não literal, em Mateus 19:12. Não obstante, pode-se observar uma dinâmica interessante ao longo de todas as Escrituras. Embora o solteirismo não constituísse o objetivo da criação da humanidade por Deus, ou fosse um tanto incomum e com frequência indesejável na época do Antigo Testamento, no Novo Testamento, tanto Jesus quanto Paulo se referem de modo positivo às vantagens que o solteirismo proporciona ao ministério cristão e, de acordo com o ensino de Jesus, não haverá casamento no céu. Observamos, portanto, uma progressão de ausência de solteirismo, baseado na criação, para solteirismo como fenômeno incomum ou indesejável no Antigo Testamento, para solteirismo como um estado vantajoso para o ministério no Novo Testamento, e para solteirismo universal, que vai ser o estado final. Como explicar essa progressão? Uma teologia bíblica do solteirismo, da criação ao estado final. É só uma criação, baseado na criação. Solteirismo não existe, não pode existir. Como é que vai haver multiplicação das pessoas com o solteiro? Não existe. O casamento, então, é a norma. É baseado na criação. No Antigo Testamento, solteirismo é incomum e, em geral, indesejável. E o casamento continua sendo a norma. No Novo Testamento, o solteirismo é vantajoso para o ministério da Igreja de Cristo. O casamento continua sendo a norma. No estado final, quando chegar ao fim de todas as coisas, que Deus concluir o seu projeto, o solteirismo será universal. Casamento, nenhum casamento, mas como os anjos. Por isso que a gente deve ter contentamento, porque o final de todas as coisas será o solteirismo. Em primeiro lugar, devemos observar que, embora a progressão talvez seja surpreendente, não há nenhum conflito real entre o Antigo e o Novo Testamento ou entre Jesus e Paulo.
Por trás de todo o registro bíblico, encontra-se o conceito de que, nesta vida, o casamento é a expectativa geral, enquanto o solteirismo é a exceção e não a norma, né? Ademais, como mostra o levantamento dos textos bíblicos realizados acima, muitas das categorias de solteiros, viúvos, divorciados, rapazes e moças que ainda não se casaram, o estado de solteiro, como chamado, o dom divino, aparecem nos dois testamentos. A visão mais positiva do solteirismo no Novo Testamento talvez se deva, pelo menos em parte, ao fato de que o estado final, no qual não haverá casamento, lança sua sombra para o presente. É o futuro invadindo o presente, por assim dizer. No presente, portanto, aquilo que será o estado universal para os seres humanos na eternidade já apresenta certas vantagens para os cidadãos do reino de Cristo, do reino de Deus, do reino dos céus. Eu coloco vários reinos para não confundir, porque não existe só um reino. Existe o reino messiânico, que se cumprirá no milênio, e existe o reino de Cristo, que reina sobre as nossas vidas. Existe o reino universal, o reino espiritual. Então não pode confundir aqui e achar que reino é... O reino é a palavra, nesse sentido, ela é polissêmica. Ela significa, no final, Cristo entregará o seu reino a Deus e eles reinarão para todo sempre. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, a todos. Obrigado. O texto, eu pensei que ficaria mais longo, o vídeo, mas não ficou. O material base foi esse livro aqui, Deus, Casamento e Família, reconstruindo o fundamento bíblico, segunda edição ampliada. Olha o nome dos feras. Olha aí. Andreas J. Kostenberger, sei lá se é isso mesmo, com David W. Jones, editora Vida. Que essa câmera não tem foco automático. Ela é boa, é barata, que é a Speedal. Ou Spedal. Era Speedal ou Spedal. Acho que vem de, sei lá, sei lá. Eu nem quero saber. Está aqui, esse foi o material base que eu utilizei. É um livraço, se você quer estudar mais com profundidade sobre Deus, casamento e família. De acordo com a palavra de Deus, eu recomendo este livro aqui. Esse foi o melhor livro. Eu tenho vários aqui. Eu acho que eu não vou exagerar, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prateleiras, sendo as duas bem mais amplas. E aqui na minha frente eu tenho 1, 2, 3, 4 de praticamente 3 metros cada. Tem vários livros, e aqui tem um balcão aqui à minha esquerda, que também tem mais várias outras obras. E não acabou ainda, né? Então fiquem com Deus. Eu estou pensando em fazer mais uma série de vídeos sobre um tema muito importante, a jornada do povo de Israel no deserto, pelo deserto, suas falhas, ou então uma introdução à carta de Paulo aos Gálatas. Qualquer sugestão aí será bem-vinda. Obrigado por ter assistido, por ter dado um joinha. Isso é bom. Eu geralmente, às vezes, eu tô um pouco estressado e digo, eu não tô pedindo nada não. Mas fique tranquilo. Sempre será grátis. Não para mim. Porque não existe nada grátis. Vai ser grátis para você. Você não vai ter que pagar para aprender comigo. Mas eu vou ter que gastar. Como diria Paulo, gastarei e me deixarei gastar. Tudo por amor a Cristo. Porque não existe nada grátis. Não existe almoço grátis.
Se você pensa que a salvação é grátis, a salvação é grátis para mim e para você, para nós. Mas pergunta para Cristo se foi de graça. Pergunta para ele o preço que ele teve que pagar. Abração, amigão. Fica com Deus. Me ajude em oração, rapaz. Me ajude em oração. Eu vou terminar com uma oração agora, por você também, por vocês que assistiram os meus vídeos, que deram um joia, que... Muito obrigado, viu? É difícil fazer uma oração assim e você não ser hipócrita, né? Jesus, meu Deus, não sei o quê, tem misericórdia. Não, mas eu vou tentar ao máximo ser espontâneo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por ter tido essa coragem de enfrentar a minha fraqueza, de enfrentar a minha incapacidade, de enfrentar o meu medo, de enfrentar a minha ignorância e expor esses vídeos aos meus amigos, irmãos e amigos da internet, do Facebook principalmente, porque eu nem posto pouco no YouTube, meu Deus. Eu peço que o Senhor possa usar esses vídeos para que as pessoas se conscientizem de que é possível te servir, que é possível compreender as Escrituras, que é possível compreender o básico das Escrituras, que é possível se aprofundar nas Escrituras, e para qualquer um, até mesmo para um sujeito que nem eu, meu Deus, tão inapto, tão inepto, tão inadequado, assim como eu consegui fazer, eu peço que o Senhor dê coragem para que outras pessoas também comecem a anunciar aquilo que já sabem. E não esperem para se tornar doutores, se tornarem mestres, se tornarem especialistas, para poderem começar. Porque nós não sabemos o tempo que nós temos. Então, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a cada uma das pessoas que tiraram tempo para ouvir esses vídeos. Ouvir e ver esses vídeos. Guarda eles, Senhor, de todo mal, de toda armadilha do inimigo. E que o Senhor possa abrir seus corações, suas mentes, para entenderem que o Senhor é bom e que a salvação está somente em teu Filho Jesus Cristo. Que a reconciliação contigo, meu Deus, está somente pela fé e confiança plena e total em teu Filho. Obrigado, meu Deus, abençoa a vida dessas pessoas. Guarda elas de todo mal, livra elas de todo acidente fatal, de toda doença infecciosa, de toda armadilha do inimigo. Abre porta de emprego. Ajuda elas, Senhor. Ajuda suas famílias. Ajuda em suas aflições. Livra-as de todo o mal. É isso que eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Valeu. Amém. Amém e amém.